Xixi Cocô Sem Crise! Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o 10º episódio do canal Xixi Cocô Sem Crise! E hoje vamos falar sobre xixi na roupa. Sabe aqueles escapes de xixi que a gente não consegue controlar? Pois é! Esses escapes também são chamados de incontinência urinária. E antes, Ana, as pessoas achavam que incontinência só acontecia com pessoas idosas, acredita? Mas hoje nós já sabemos que acontece em qualquer idade e é muito comum acontecer nas crianças. E como é isso, doutora Mia? Quais são as causas? Existem várias possibilidades, eu vou te explicar uma por uma. Tá bom. Uma delas, Ana, é que os escapes podem acontecer durante as atividades e brincadeiras, como correr, pular, saltar, e é muito comum quando a criança dá risada. E criança dá muita risada, né? Eu dou muita risada com os meus amigos. Então, e geralmente quando acontece dessa forma, tem a ver com a dificuldade de controlar os músculos que seguram o xixi lá embaixo. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Sabe quando você tá num lugar público e aí vem aquela vontade de soltar um pum e você aperta e tenta segurar? Eu sei bem. É esse músculo aí. Será que todo mundo consegue prestar atenção nesse músculo? Será? Pois é, não sei. Doutora Mia, isso é muito interessante, mas tem mais coisa, é? Tem sim. Muitas vezes os escapes na roupa acontecem também porque a criança demorou muito para ir no banheiro. Aí ela fica muito tempo, a bexiga enche demais e quando ela vai, ela já está muito apertada. Aí ela não consegue mais segurar e aí acaba escapando. E às vezes a família só percebe quando vê a roupa da criança molhada e então quando sente o cheiro, porque às vezes nem a criança percebe o que aconteceu. Entendi. Bom, é verdade, quando a gente tá brincando, a gente esquece de tudo, não é, doutora Mia? Sim, eu sei, por isso é que a gente tá aqui para lembrar para todo mundo, não é? Uhum. Mas tem mais uma situação que eu lembrei agora. Às vezes, esses escapes acontecem quando a gente tem urgência. Sabe aquela vontade incontrolável de ir no banheiro que você precisa sair correndo? Sei bem, já aconteceu comigo. Pois é, às vezes o escape vai acontecendo no meio do caminho mesmo. E por que isso acontece? Podem ter várias causas. Muitas vezes tem a ver com a própria bexiga, que é uma bexiga mais agitada, que fica se contraindo e não consegue se controlar bem. Ela pode ser uma bexiga hiperativa. E aí ela acaba fazendo muitas contrações e aí o xixi fica com vontade de sair. Entendi. Mas às vezes essa bexiga também é pequena e ela precisa ser estimulada. Então imagina, se a bexiga é pequena e aí o xixi está acumulando ali, não está cabendo mais, acaba escapando. Por isso que tem que estimular a criança a beber bastante água e ter bastante controle dos horários do banheiro. Faz sentido. Nossa, são coisas muito importantes que a gente não sabe, não é, doutora Mia? E esses escapes, eles costumam molhar tudo, é? Boa pergunta. Isso depende. Às vezes, a criança tem tanta dificuldade que quando escapa, ela escapa em jatos e escorre tudo até pelas pernas. E aí, se acontece em lugar público ou em alguma situação tipo na escola, é muito constrangedor. Mas sabe de uma outra coisa? Às vezes, esses escapes, eles são muito discretos, porque acontecem só aquelas gotinhas na calcinha ou na cueca, que aí passam despercebidas, poucas pessoas percebem, mas quando vai acumulando várias gotinhas, incomoda muito, porque fica molhado e fica com cheiro também. As pessoas vão acabar percebendo. Nossa, sim, mas de qualquer forma deve ser muito ruim. Imagina acontecer isso na rua, na escola, na frente dos amigos. Será que existe alguma forma de evitar isso? Existem algumas coisas importantes para a gente observar. Por exemplo, quando a criança vai no banheiro, ela está conseguindo eliminar toda a urina? Quantas vezes no dia ela vai no banheiro? Ela está bebendo bastante água? Então, todas essas situações a gente precisa observar bem para ver se tem algum ponto em que a gente pode mexer e modificar para não acontecer a perda. Entendi. E como que a família pode ajudar nisso? Primeira coisa, observando. Depois, tem que entender bem o que está acontecendo e a rotina. Depois, tem que prestar atenção para que a criança possa ter o apoio necessário. E aí, se isso persistir, tem que procurar ajuda profissional. Porque quando acontece, de vez em quando, em situações aleatórias, não é normal, mas pode ser só um acidente. Agora, quando isso acontece com frequência, a família precisa procurar ajuda. Ah, sim, faz sentido. Doutora Mia,
eu tava aqui lembrando de um caso de um amigo meu na escola, que uma vez ele foi no banheiro fazer xixi, mas quando ele saiu do banheiro ele molhou toda a calça. Será que a bexiga dele não tava vazia de verdade? Será que ele mentiu que ele foi fazer xixi no banheiro? Isso acontece com muitas crianças. Muitas crianças têm dificuldade de fazer xixi, acredita? E às vezes ela vai no banheiro, não consegue eliminar o xixi todo. Quando ela sai, tá vestindo a roupa e vai fazer as coisas, aí escapa. Inclusive, esse vai ser o tema do nosso próximo episódio. Eu não vou perder por nada! Isso aí, Ana. Esperamos vocês. Até lá! Tchau!